As notícias com previsões nada otimistas para o futuro do planeta e da humanidade não param de chegar. Estamos mesmo esgotando os recursos naturais que viabilizam a nossa existência, como a água, por exemplo? Cada vez mais nos preocupamos com essa imagem catastrófica de futuro. E diante do tamanho desses problemas, nos sentimos impotentes. Parece que está fora do nosso alcance resolver essa crise de dimensão global. Na série Sustentabilidade Aqui e Agora, a cientista social Samira Crespo discutiu em vários encontros com seus convidados formas de aproximar as práticas sustentáveis do nosso cotidiano. No Café Filosófico de hoje, você verá alguns trechos das reflexões destes encontros. A crise ecológica que nós vivemos hoje, ou a chamada crise ambiental, é de grande magnitude. Isso já não é novidade desde os anos 70. Mas o que é novidade é que nós nos tornamos um planeta urbano em 2009. A previsão é que nós nos tornaríamos um planeta urbano em 2015. E nós nos tornamos em 2009. O que significa que a maior parte da população do planeta hoje vive em centros urbanos, em cidades. Então, qualquer que seja a resposta que nós vamos dar à nossa crise ecológica, ambiental ou civilizacional, nós vamos dar através, principalmente, das populações urbanas e dos estilos de vida nas cidades. Mário de Andrade registrou em sua poesia o ritmo acelerado do crescimento das cidades. Os caminhões rodando, as carroças rodando, rápidas as ruas se desenrolando, rumor surdo e rouco, estrépitos, estalidos, e o largo coro de ouro das sacas de café. Na confluência, o grito inglês da São Paulo Highway, mas as ventaneiras da desilusão, a baixa do café, as quebras, as ameaças, as audácias superfinas, lutar, a vitória de todos os sozinhos, as bandeiras e os clarins dos armazéns abarrotados, hostilizar, mas as ventaneiras dos braços cruzados. O significado disso é que a pressão sobre os recursos naturais, sobre a energia, que já era imensa, ela se multiplicou. Então, os desafios que nós enfrentamos hoje são de grande magnitude. Do jeito que a mídia vem tratando a problemática ambiental hoje, excessivamente focada na questão climática, faz com que nós, cidadãos comuns, pareçamos de repente passivamente esperando o que os nossos líderes vão fazer. E então a questão da sustentabilidade, ela começa a ficar distante de nós. E nós passamos a ser espectadores de um grande espetáculo, de um grande drama. A questão da sustentabilidade não passa somente pelos grandes dramas, pelas grandes óperas, pelos grandes problemas. A questão da sustentabilidade, ela passa por todos os problemas do nosso cotidiano, da nossa vida, das nossas escolhas, das nossas células, do jeito como a gente vibra ou não diante da vida. Uma revolução que já ocorre, portanto, não está lá no futuro, não está no século 22, mas já chegou. Uma revolução que ocorre hoje no campo da alimentação, da saúde, das nossas escolhas pessoais. Se uma pessoa tivesse, por exemplo, fosse vegetariana ou quisesse consumir alimentos orgânicos 5, 6 anos atrás, ela não só pagaria caríssimo por isso, como ela deveria estar associada a alguma cooperativa, algum grupo, fazer uma feira ecológica. E hoje os grandes supermercados já têm a comida orgânica ali disponível. Quando você ouvia falar em meditação, yoga, né, uns anos atrás, era uma coisa de pouca gente. E hoje você vê que existe um leque enorme de terapias alternativas que combatem o estresse diário a que nós estamos submetidos ou que nos leva a praticar um tipo de vida saudável, que está praticamente ao alcance de todos. Existem um leque imenso de opções para você levar uma vida saudável. E ao respirarmos já estamos afetando o meio ambiente. Então não é que o consumo não vá afetar o meio ambiente, mas como a gente pode minimizar os impactos
sobre o meio ambiente, principalmente sobre aquilo que a gente chama dos recursos não renováveis. Nós podemos fazer escolhas identificando já o que está disponível em termos de bens, serviços, para que nós possamos nos conectarmos com a mudança e não com as coisas do atraso, com as coisas que nós devemos deixar para trás. Como nós, cidadãos, podemos exercer o nosso poder de escolha diariamente, se nós vamos levar o produto A, se nós vamos levar o produto B, se nós vamos comprar o carro, né, flex, ou que é mais, que gasta menos energia, ou que pode ser usado com etanol, ou se nós vamos compartilhar um carro, ou se nós vamos fazer uma cooperativa, se nós vamos usar o nosso tempo de lazer num hotel que tem responsabilidades sociais e ambientais, ou se nós vamos escolher uma pousada que não está nem aí para o meio ambiente. E, enfim, todos esses leques de escolhas que nos são apresentadas e com as quais diariamente nós lidamos, mas que muitas vezes a gente liga o piloto automático e a gente não faz a pergunta que a gente poderia fazer e que às vezes é muito simples de ser respondida. Não é que nós devemos fazer grandes sacrifícios. Eu acredito que nós faremos grandes sacrifícios coletivos. Mas na nossa vida cotidiana e individualmente, nós já temos como fazer determinadas escolhas que eu acredito que vão na linha da aposta de um futuro sustentável, mas muitas vezes a gente está no piloto automático e a gente não faz. Quais são os fatores que determinam as nossas escolhas de consumo? Que qualidades buscamos nos produtos que compramos? O documentário 1,99, um supermercado que vende palavras, mostra prateleiras cheias de slogans e consumidores vasculhando os rótulos dos produtos em busca de estilo de vida, status, afeto e alimentos para a alma. A principal coisa que tem de errado no nosso consumo é que a gente consome no piloto automático. A gente não abre a geladeira e diz assim, agora eu vou comer um cereal, agora eu vou colocar uma colher de mel no cereal. Não, você abre a geladeira, você olha e você falando no telefone ou pensando que daqui a pouco você vai sair para o trabalho, você pega automaticamente alguma coisa que tem ali. Que pode ser um alimento industrializado, pode ser um leite, pode ser uma fruta, não importa. E não importa mesmo, porque você não pensa sobre o que você está comendo, sobre o efeito do que aquilo vai fazer no seu corpo, na sua saúde, na vitalidade do seu dia e assim por diante. Evidentemente, eu também fico pensando que uma pessoa, qualquer ser humano, que fosse super consciente, tivesse uma consciência absolutamente vívida de todos os seus atos e atitudes, eu acho que seria uma coisa estressante, né? Eu acho que essa ideia de que nós temos um hábito ou uma atitude e a gente internaliza aquilo e passa quase que automaticamente a repeti-la, eu acho que, de certa forma, entre aspas, é uma bênção, porque significa que a gente aprende, internaliza e você também tem espaço, digamos assim, né, na sua mente e no seu emocional para adquirir uma porção de outros hábitos. Mas eu acredito que nós temos que encontrar um equilíbrio entre essa superconsciência, que seria estressante, você pensar detalhadamente sobre cada coisa que você faz, e esse piloto automático que hoje a gente utiliza para quase tudo. A gente praticamente não reflete sobre o que a gente faz. É um exercício de um conjunto de valores. Até que ponto nós estamos questionando esses valores? Eu acho que uma parte da sociedade hoje questiona, mas uma grande parte não questiona. Tem uma grande parte, ao contrário, que está muito confortável em viver naquilo que a gente acha que é uma sociedade moderna, ou está desconfortável, mas não toma conhecimento desse desconforto do jeito que deveria. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Ou foi a luz que faltou, ou o computador que desligou, ou o celular que morreu. Sem carro não podemos ir. Sem luz não podemos ler nem assistir. Sem computador não temos como trabalhar nem nos divertir. E, meu Deus, sem celular, como vamos nos comunicar? O nosso estilo de vida hoje está completamente ligado ao consumo de produtos e serviços. Sem eles, parece que não sabemos mais viver. A vida para. Nossa cultura,
A variedade de produtos, as propagandas, nos estimulam o tempo todo a consumir. Por outro lado, as campanhas e os argumentos de consumo consciente são cada vez mais presentes na nossa vida. Como adquirir um equilíbrio nos nossos hábitos de consumo? O tema do consumo tem crescido enormemente. Não só porque milhões e milhões de pessoas são incluídas nas esferas de consumo diariamente, como a própria evolução das classes sociais faz com que quem consumia na classe C passe para consumir na classe B e assim por diante, então vai sofisticando também o consumo. Então nós sabemos que a partir dos anos 80, com a queda do Muro de Berlim, basicamente todo o chamado mundo socialista, mundo comunista, foi sendo gradativamente agregado ao padrão de consumo capitalista. Então houve uma enorme expansão nesse mundo chamado do consumo e um enorme poder foi dado ao que a gente chama dos consumidores. Quem se ocupa das questões da sustentabilidade acabou por elaborar um conceito que é o conceito de consumo consciente, ou consumo responsável, ou consumo sustentável. Cada adjetivo que a gente agrega ao consumo traz um complicador. Porque consumo responsável, o oposto seria o quê? O consumo irresponsável? Mas qual é o impacto da chamada irresponsabilidade que nós estaríamos cometendo no ato de consumir? O consumo predatório, para nós que estamos no campo da sustentabilidade, ele significa o consumo que traz danos à saúde, danos ao meio ambiente, e quando a gente fala, não é um impacto no meio ambiente, porque todo ato de consumir, de produzir, causa algum impacto no meio ambiente, mas um impacto ou irreversível, ou um impacto inaceitável, segundo as nossas convenções, eu vou dar exemplos. E também o consumo predatório está ligado a um consumo em que a gente, de alguma forma, contraria ou prejudica interesses de determinadas populações no mundo. O que é, por exemplo, um consumo predatório no campo da alimentação? Por exemplo, o tipo de consumo hoje que torna as crianças obesas. Então, nos Estados Unidos, vocês sabem hoje que há uma gradativa restrição a alimentos que contenham gordura, principalmente trans, justamente porque 4 entre 10 crianças norte-americanas já apresentam padrões de obesidade. E os outros países que começam a consumir a maneira americana também vão no mesmo rastro. O que é um consumo predatório do meio ambiente? Por exemplo, fazermos consumo de bens, serviços, que de alguma forma tenham um uso predatório de recursos estratégicos, como água, minério, energia não renovável. E o que é um consumo predatório que prejudica outras populações? Por exemplo, não sei se vocês assistiram, mas fez muito sucesso, acho que há uns 2 anos, um filme chamado Diamantes de Sangue, onde toda a cadeia produtiva do diamante, aqueles que brilham nas lojas e que nos deixam pálidos de desejo, na verdade eram diamantes produzidos com violência, sangue e morte. According to a devastating report by Global Witness, these stones are being used to purchase arms and finance civil war. We must act to prohibit the direct or indirect import of all rough diamonds from conflict zones. May I remind you that the US is responsible for 2/3 of all diamond purchases worldwide, and I don't anticipate that demand diminishing. But in a multi-billion-dollar-a-year industry, that means hundreds of millions of dollars are available for weapons in these conflict zones. RUF is fighting for the people! RUF is fighting for Sierra Leone! Any bastard picking with joke with me, diamond, I go cut his throat. Stop! Give it to me.
conceito de sustentabilidade é um conceito que vem da ciência e é extrapolado para a sociedade, né? Esse conceito ele foi criado dentro de uma disciplina científica chamada Ecologia de Populações, dentro da biologia. E para dizer simplesmente o seguinte, que você precisa de uma certa quantidade de recursos naturais, de uma certa base de elementos para alimentar uma determinada população. Que quando você tem recursos abundantes, aquela população tende a crescer em termos de número e em termos de qualidade do seu crescimento. Que quando diminui, esses recursos ficam escassos, aquela população tende a declinar e a degenerar. Então, é um conceito que foi criado dentro dessa disciplina e foi extrapolado para a sociedade para mostrar a equação que nós precisamos fazer entre a quantidade de recursos naturais disponíveis no planeta para sustentar o tamanho da nossa população com qualidade de vida. O que a gente chama de qualidade de vida? Principalmente pessoas saudáveis. Agora se fala do índice de bem-estar social ou do índice de felicidade bruta no Brasil, se fala, pensando num país como o Butão, um pequeno país que resolveu adotar uma série de medidas, não para fazer a população mais desenvolvida, mas uma população mais feliz. E cada política pública que é implementada no país, o governo passa um questionário, faz uma pesquisa para perguntar se aquela medida, se aquela política pública foi para melhor ou para pior para a qualidade de vida daquela população, né? Então, vários países têm desenvolvido seus índices de bem-estar, justamente por ter observado que, embora a economia se desenvolva, embora o poder aquisitivo das pessoas aumente, as pessoas não estão mais felizes. Ao contrário, aumentam as doenças ocupacionais, aumenta o estresse, as doenças do pânico, as dores inespecíficas, né? O que significa que há um desconforto, um mal-estar na civilização e que, portanto, me permitiria dizer para você que o nosso atual modelo de sociedade, ele não é saudável. O que caracteriza uma sociedade como desenvolvida? A sua produção de riquezas? O índice de renda per capita? Ou a qualidade de vida, saúde e educação de uma população? Mas será que a melhoria da qualidade de vida está necessariamente associada ao aumento de renda? A pergunta que nós fazemos hoje é se é possível nós dizermos não ao consumo predatório. Vários governos, inclusive o nosso país, começam a criar uma espécie de tutela sobre o nosso consumo, né? Então, vocês sabem muito bem que o Ministério do Meio Ambiente hoje está pilotando uma campanha para a redução do uso das sacolas plásticas. Justamente aquelas sacolinhas tão confortáveis, tão abundantes, no supermercado, na padaria, né, em todos os lugares onde a gente vai, na farmácia. No entanto, essa aparente abundância e esse aparente conforto, ele esconde uma conta ambiental e uma conta social dramática, uma verdadeira tragédia ambiental. Então, várias cidades do Brasil estão regulando a utilização da sacola plástica, inclusive alguns estão tentando banir o seu consumo. E isso não só acontece em países ricos, mas também em países pobres, porque Tanzânia, Quênia, Bangladesh baniram a utilização da sacola plástica. Então, eu estou falando, por exemplo, da restrição ao fumo, ao álcool. Agora nós estamos aqui com a lei antifumo. Cada vez mais os governos tentam interferir na esfera daquilo que seria o nosso consumo individual e o nosso poder de decisão e escolha. Mas seria realmente uma tutela ou seriam consensos que a sociedade vai criando em torno do fato de certos tipos de consumo serem predatórios e então virarem políticas públicas? Nos dias de hoje tudo se cria e se vende. Temos produtos e serviços para todas as nossas necessidades e vontades. E as propagandas persuasivas sempre nos estimulando a consumir cada vez mais e trocar pelos últimos modelos. Vivemos a cultura do transitório e do descartável.
Além do problema do lixo que geramos, estamos sendo acusados de esgotar os recursos naturais sem se preocupar com as futuras gerações. Que valores estamos transmitindo para os nossos filhos? É possível planejar uma educação para o consumo consciente? Nós não estamos aqui só para legar um planeta melhor aos nossos netos e aos nossos filhos, mas nós precisamos fazer com que as crianças hoje, que vão gerir esse planeta daqui a pouco, que elas sejam bons adultos. Que elas sejam não só crianças, mas adolescentes e depois adultos responsáveis. Como é que nós trazemos a sustentabilidade para a infância? Como é que nós mudamos comportamento em relação à infância, quebramos paradigmas e se isso está ou não ao nosso alcance? Tratar hoje da infância saindo do lugar comum, né, de olhar essa construção histórica, geracional, a partir da realidade, a partir do momento em que a gente está vivendo, a partir de toda a transição pela qual a nossa sociedade está passando, é um desafio. Que pessoas nós estamos formando, né, como famílias e como educadores, para esse mundo, porque esse planeta que nós cuidamos e que queremos preservar vai exatamente estar à mercê das decisões desses grupos, né, daqui a pouquíssimo tempo, porque inclusive a infância é um período geracional muito curto, né, e logo logo as crianças crescem, né, e viram jovens, adolescentes, adultos, tomadores de decisão, e aí fica, assim, uma responsabilidade enorme nossa, de adultos, né, da sociedade civil, do Estado, como diz a nossa Constituição, formar essas pessoas, mas não a partir de um olhar de que ela não tem de tutela, mas de um olhar de respeito, de um olhar de cuidado, de um olhar de atenção e de um olhar para um sujeito. Não só de que planeta nós estamos deixando para as nossas crianças, mas que crianças nós estamos deixando para esse planeta. Então, eu acho que essa é a grande questão que nós, como adultos, né, no mundo construído para os adultos, né, temos que nos fazer pensar infância, né, e as crianças que habitam esse fenômeno, em relação aos meios em que elas são colocadas, os meios de socialização, que é a família, que é a escola, que se responsabilizam inteiramente por elas, em relação a uma formação ética em cima de valores, né, em cima de valores que possam transformá-la num cidadão do bem, né, uma forma bem simples, traduzindo de uma forma bem simples, é um desafio para a nossa sociedade. É um desafio para as nossas famílias, é um desafio para as nossas escolas, é um desafio para todos nós. E o quanto e isso está ao nosso alcance, né, está ao alcance de cada um. Está ao alcance de cada responsável e cuidador das crianças, está ao alcance de cada educador que se der conta da sua responsabilidade, e está ao alcance da sociedade, do governo. É preciso ter vontade política e ter um plano, né, de intervir mesmo na formação e na educação para a civilidade das futuras gerações. Várias instituições e organizações dos setores público e privado já estão pensando o consumo infantil, discutindo a adequação de produtos e regulamentação das propagandas voltadas para este público. Não existe mais infância. A infância vai ficando para trás, sabe? Se eu faço com que uma criança seja mais precoce, eu tenho um consumidor mais cedo. Na realidade, essa é a equação. O grande valor, a grande mídia, o grande objeto da casa é a televisão, que em geral, inclusive, fica em lugares onde antigamente se colocavam santas, né? Principalmente quando eu vejo na televisão e acho bonito. Aí eu peço pra minha mãe, ela fala que não tem condições. Tem vezes que eu tento entender, tem vezes que eu não consigo. Pais que entendeu? Mexem com a cabecinha deles. O pai que pode, ele quer fazer a vontade do filho. Eles estão usando a criança para conseguir afetar o adulto. Na Cacolândia,
Não, Minhoqueolândia. Ah, Morangolândia. Agora sim. Ô, bem maneira essa sua papete do aranha. De quantas duas você tá falando? Sir, é só vai no seu pé. Caraca! Deixa eu ver. Você vai ter que marcar lá. Você vai virar o herói da sua turma. A criança tirana. Aquela criança mimada. Aquela criança que não aceita um não. Né? Então, eu queria que você falasse sobre esse outro lado, esse monstrinho que a gente acabou criando, que é o lado oposto da moeda da criança humilhada, ofendida, violada, mas que é aquela criança super mimada, super estimulada, super consumista. Eu acho que o grande desafio da gente é como se educa, né? Como se educa a criança para ela não ser tirana, para ela não ser consumista pela palavra. Se a criança, desde muito pequena, compreende que cada ação dela tem uma consequência e uma repercussão, ela começa a ser responsável por aquilo. O fato da criança não ser punida, naturalmente ela vai virar uma tirana. Ela vai virar uma tirana se ela não for educada, né? Se ela não for cuidada, se ela não for... Porque a tirania, muitas vezes, é uma forma da criança chamar atenção sobre si. Se você fizer uma pesquisa, nossas crianças estão vivendo solitariamente. Nossas crianças, elas são sós dentro de casa. Muitas vezes, essas crianças ficam sozinhas dentro de casa. Aí vira realmente o grande problema é a televisão. Né? Ela e a televisão são dois, ou ela e o computador, são dois parceiros, né? Na ausência de qualquer outra intervenção. E é óbvio que falta a essa criança uma relação afetiva, uma presença na vida dela, que possa orientá-la, né? E dizer, olha, e discutir cada situação, né? E conversar sobre as situações que ocorrem. E aí você produz realmente uma criança que sabe muito bem negociar, né, com o adulto a culpa da falta da presença dele. Então ela vai exigir do adulto e ela vai cobrar em dobro dele, porque ela é inteligente, né? Ela sabe o que está se passando ali, ela vai cobrar em dobro dele e da sociedade aquilo que não foi lhe dado como um direito. Qual é o poder de escolha que as crianças e adolescentes têm? E como os produtos que consomem participam da formação de suas identidades? Em minha calça está grudado um nome que não é meu de batismo ou de cartório. Um nome estranho. Minhas meias falam de produtos que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Meu tênis é proclama colorido, de alguma coisa não provada. São mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidências, costume, hábito, premência, indispensabilidade. E fazem de mim homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou na moda. É duro andar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade, trocá-la por mil, assambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. Com que inocência demito-me de ser eu que antes era e me sabia tão diverso de outros, tão mim mesmo. Eu acho que sustentabilidade tem a ver com autonomia. Quando a criança quer escolher usar uma roupa e a gente acha que do ponto de vista da gente aquela roupa não é adequada, mas é adequada para ela, né? Claro, óbvio, protegendo sempre a criança, mas ela a fazer escolhas desde muito pequena, né? A entender que são escolhas e que cada escolha tem uma consequência desde muito cedo, né? Você está caminhando para pessoas que vão realmente ter crítica em relação ao entorno, em relação à vida, vão ter diálogo com os pais, não vão ter medo, né? Porque muitas vezes você diz não assista a televisão e a criança espera você sair e liga a televisão, né? Mas a criança, quando ela é responsabilizada e tratada, né, de uma forma respeitosa, ela devolve isso para você. Né? Ela trata você do mesmo jeito. Nós ensinamos as crianças a temer a natureza. Então, assim, sai na chuva, cuidado, você vai se molhar e vai pegar um resfriado. Não põe o pé na lama, porque você pode pegar uma doença. Não chega perto do lago, que você vai cair e se afogar. Como é que a gente faz para
fazer com que as crianças olhem para a natureza de um jeito diferente do que a gente olhou ou as ensinou a olhar. Eu acho que as crianças são muito naturais nas relações delas. E elas não temem a princípio, por princípio. Qual é a criança que não gosta de tomar um banho de chuva, de andar descalça, de percorrer, de entrar no mato, né? Às vezes de brincar com os animais? E eu acho que essa relação de empatia, né, com a natureza é natural da criança. Eu acho que, mais uma vez, somos nós adultos, né, na mediação dessa relação, que impomos alguns padrões nossos em relação à criança. Barulhinho vermelho de cajus e o riacho passando nos fundos do quintal. Dali se escutavam os ventos com a boca como um dia ser árvore. Eu era lutador de jacaré. As árvores falavam. Bugre Teutônio bebia marandovás. Víamos por toda parte cabelos misgalhadinhos de borboletas. Abriu-se uma pedra certa vez. Os musgos eram frescos. As plantas me ensinavam de chão. Fui aprendendo com o corpo. Hoje sofro de gorjeios nos lugares puídos de mim. Sofro de árvores. Então eu acho que não é a criança exatamente que tem, é a falta de oportunidade. E eu acho que a gente tem que produzir essas oportunidades. Não só as famílias, como também as escolas, né? Produzir essa oportunidade desse contato, dessa admiração, né? Uma vez eu estava subindo e começou a chover. Ai, meu Deus, está chovendo. E aí uma criança falou assim para mim, não é bom? Não é bom que está chovendo? Eu falei, é ótimo, né? É ótimo que está chovendo. Porque, né, assim, poxa, Angélica, olha as plantinhas, elas estão adorando. Eu falei, é mesmo, né? Quer dizer, o impacto que eu tive naquela caminhada, né, e eu aprendi, né, e eu acho que é essa a grande sacação, né? O quanto a gente pode aprender com as crianças do que realmente a vida na relação com a natureza e na relação com o outro pode ser boa e pode ser produtiva. A primeira coisa que a gente ensina a criança hoje é a ter vontade própria. E ter vontade própria hoje é tradução dela escolher o que ela quer consumir. Isso vai desde comida, vestuário, a lazer. E, infelizmente, nós herdamos padrões de sociedade muito restritivos à liberdade e nós passamos a cultuar um valor muito bom, que é o da liberdade, mas nós não conseguimos hoje, junto com as crianças, desenvolver o que é liberdade com responsabilidade. A verdade hoje é que as crianças têm muita liberdade para consumir, elas praticamente tiranizam os pais em relação às suas expectativas de consumo, até porque elas não têm capacidade de discernimento. E hoje nós permitimos que as crianças consumam coisas, e isso vai desde alimento até algumas modalidades de lazer que são altamente destrutivas à saúde dessas crianças, e elas com certeza serão alguns adultos bastante neuróticos. Eu acho que não tem como a gente falar para a criança não fazer uma coisa que a gente faz. Então, eu acredito que por isso, primeiro o indivíduo precisa pensar em como ele reforma os seus próprios hábitos, para depois, através do exemplo, eu acho que ele influencia os demais e as crianças assim também. A educação para o consumo, primeiro, ela deve ter informação sobre o que é saudável e o que faz bem para o indivíduo e para a sociedade. Como você imagina que será o mundo daqui a 100 anos? Com essa crise ecológica, a preocupação com o fim dos recursos renováveis e poluição do planeta? Pois é. Todas essas questões nos parecem sempre tão grandes, tão maiores que nosso poder de ação. Ficamos sempre oscilando entre o temor de um futuro catastrófico e a esperança de um futuro redentor. E assim, deixamos de procurar soluções no presente, aqui e agora. Muitas vezes
nós pensamos que nós somos donos das coisas. Mas é só a gente sair desse lugar por um segundo e nos colocarmos no outro da nossa humanidade para nós sabermos que nós somos todos transitórios aqui. Se há uma certeza que nós temos desde que nós nascemos é que a gente vai morrer um dia. E, portanto, o tempo de muitas coisas ele vai para além da vida humana, né? Quando você está viajando de carro e você olha uma montanha, você pode ter absoluta certeza que se não houver uma mineração ali, aquela montanha viverá séculos, você não viverá séculos, né? Quando você vê uma floresta, a mesma coisa. Se você não fizer uma exploração predatória, provavelmente ela viverá muito além de você. Às vezes uma simples árvore que a gente tem no quintal tem um século de existência ou mais, portanto muito mais do que nós ou os nossos pais. Um movimento muito importante que está acontecendo no Brasil, é quase uma revolução silenciosa, não tem muita visibilidade, mas ela é ao mesmo tempo uma revolução que aponta para um novo modo de sermos proprietários de áreas florestais ou de áreas rurais, que é o movimento das RPPNs, Reservas do Patrimônio Natural Permanente Privado. Ou seja, centenas de pessoas no Brasil estão fazendo das suas chácaras, dos seus sítios, das suas fazendas, de pequenas áreas que elas têm no campo, um legado para as futuras gerações, sem abrir mão do usufruto hoje, praticando uma ética que o Leonardo Boff chama da ética do cuidar. Que a ética do cuidar é uma ética em que você é proprietário, sim, mas você não cuida como se você fosse dono, você cuida como se fosse jardineiro, como que você tivesse que estar o tempo todo atento à umidade do solo, ao jeito que as plantas crescem, ao jeito que as coisas florescem, aos tempos da natureza e como é importante desfrutar disso. O cuidado está ligado essencialmente à vida, pois esta, sem o cuidado, não persiste. A ética do cuidado protege, potencia, preserva, cura e previne. Vale dizer, se responsabiliza por todas as ações humanas. Os problemas do aquecimento global e o complexo das várias crises só serão equacionados no espírito de uma ética do cuidado e da responsabilidade coletiva. É a ética da nova era. A ética do cuidado não invalida as demais éticas, mas as obriga a servir à causa maior, que é a salvaguarda da vida e a preservação da casa comum para que continue habitável. Nessa reserva eu venho introduzindo espécies nativas da Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, tentando recuperar um pouco da qualidade de vida do meu município e transformar e tocar o coração das pessoas para que os meus vizinhos, meus amigos façam o mesmo. Esse trabalho começou quando eu comprei minha propriedade em 1984. Essa propriedade fica no Rio de Janeiro, no município de Silva Jardim. E lá é um dos grandes municípios do estado, em que ele tem, por uma característica, uma grande quantidade de floresta no seu território, porque nós temos uma topografia bastante difícil, bastante alta, e isso inviabilizou, muitas vezes, o uso extensivo daquela área de floresta. Mas, à medida que o tempo passou, as fronteiras da pecuária foram crescendo. E eu fiquei muito desesperada porque eu queria demais que a minha área não fosse tocada pela pecuária, nem que o meu vizinho também fizesse isso. Mas um dia ele extrapolou um pouco mais, ele ultrapassou a fronteira e eu procurei saber como eu podia fazer para proteger aquele segmento de floresta que eu tinha naquela propriedade. E aí eu encontrei, em 1994, no IBAMA, esse instrumento, Reserva Particular do Patrimônio Natural. As reservas particulares do patrimônio natural foram criadas em 1990 para legitimar a intenção de alguns proprietários rurais de preservar as suas terras. Um proprietário de uma RPPN assume voluntariamente o compromisso de conservar a natureza de sua propriedade ou parte dela e garante que aquela área seja protegida para sempre, já que a criação das reservas tem caráter perpétuo. A preservação, como a gente
viu, ela assustou muito. Porque o próprio governo não sabia muito como falar para a sociedade civil que tinha esse instrumento. Porque se nem ele mesmo, com o efetivo que ele tinha, conseguia mobilizar e dar conta da preservação de nível federal ou estadual, como criar um segmento que ele não podia cuidar? E aí nós entramos com a nossa sabedoria popular. Quem cuida melhor da preservação hoje, da unidade de conservação privada, somos nós. Quem tem o melhor modelo de preservação e de cuidado com a área protegida, somos nós da sociedade civil. Sabe por quê? Porque cada pequena propriedade tem pelo menos um administrador, um empregado. Então ele vê se alguém invadiu, ele vê se está pegando fogo, né? Porque o universo dele está sob a guarda dele. Então ele tem como atuar rapidamente naquilo. Quando você tem um organismo estadual ou federal, ele tem muitos 1000 hectares para tomar conta, 1 a 2 pessoas, ele não consegue estar presente. Nós não. Nós temos dezenas de hectares. Nós conseguimos estar próximo. Então, durante todo esse tempo, durante esses quase 20 anos que nós estamos nesse movimento privado, em nenhuma pequena RPPN, nenhuma área protegida, houve nenhum grande sinistro, porque os proprietários estão sempre atentos. Então, nós estamos fazendo uma preservação que é garantida para pesquisa, para estudo, para a fauna, para a flora e principalmente para a manutenção do recurso hídrico. Tudo que nós fazemos hoje, garantidamente, quando nós formos embora, vai continuar. E isso é o melhor legado que eu estou deixando, né, para as gerações futuras. Então, eu sei que hoje todos nós temos delegado para o nosso país a consciência da preservação, a consciência da nossa importância como um cidadão. Nós podemos produzir e nós podemos preservar inteligentemente. Nós não precisamos deixar de produzir. Nós não precisamos destruir a nossa atividade rural. Mas nós precisamos levar técnicas inteligentes para as nossas propriedades rurais para poder preservar. E com isso, melhorar a qualidade da propriedade rural. Hoje, né, no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, existe uma coisa muito interessante acontecendo. Não é mais o êxodo rural. Os pequenos e médios proprietários estão indo morar nas propriedades rurais. E se eles estão morando nas propriedades rurais, eles estão buscando ter na propriedade rural aquilo que ele só tinha de lazer de vez em quando. Era todo um cenário de eu quero ter minha floresta, eu quero abrir minha janela e ter os pássaros cantando, eu não quero ter gaiola, eu não quero ter animal preso, e eu quero estar em contato. Então, porque o trânsito está tão complicado, a gente leva às vezes 2 horas para chegar no centro da cidade, que é um tempo menor do que eu saio da minha propriedade rural para chegar no centro da cidade. Então as pessoas estão indo morar no campo para ter uma vida saudável. Então a gente está aproveitando essa coisa toda e mostrando o quanto que é bom você cuidar bem da propriedade, o quanto que é bom você interagir com a natureza, o quanto que é bom você levar a criança do seu município, né? O quanto que é bom você interagir com o pequeno produtor e você formar um novo universo, uma nova cultura. O caminho é preservar, é fazer alguma coisa para a gente garantir que vamos ficar nesse planeta por mais um tempo. Isso só depende de nós. Eu acho que, filosoficamente falando, não há como escapar do presente. Você pode aproveitar alguma lição do passado, você pode projetar seu futuro, mas você vive no presente. Então, eu acho que o problema da sustentabilidade hoje é que o conceito é tido como um conceito que fala do futuro, de uma coisa que ainda vai ser.
uma coisa sobre a qual a gente anseia, espera que aconteçam mudanças significativas nesse futuro, mas nós não conhecemos nenhuma experiência acabada, concreta, de sustentabilidade. Então, a ideia de falar de sustentabilidade aqui e agora é um modo de deslocar essa questão dessa perspectiva, em que você só privilegiava o futuro, uma sociedade que ainda vai ser, né, um projeto de sociedade melhor, de sociedade reformada, histórica, para pensar como a gente já convive ou não com processos que têm características de sustentabilidade e o que a gente pode fazer para, primeiro, usufruir disso, depois, sustentar isso, terceiro, incentivar para que isso aconteça num ritmo ainda mais acelerado para chegar na chamada sociedade sustentável que todos desejamos. Trazer o tema para o cotidiano das pessoas, explorar as possibilidades transformadoras que a gente tem de fazer o consumo consciente e de fazer escolhas mais acertadas no nosso dia a dia, acreditando que há um leque de escolhas. Este café filosófico apontou formas de aproximar as práticas de sustentabilidade do nosso cotidiano. E refletiu sobre o nosso compromisso com o presente e o futuro da humanidade. Nosso programa fica por aqui, mas tem mais café filosófico na internet. Tchau.